Esse assunto dá pano pra manga. Às vezes você tá se comparando de uma maneira tão, mas tão burra e nem tá percebendo. Por que eu tô falando isso? Porque eu sempre fiz isso. Mais de um tempo pra cá, depois que eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a estudar, eu comecei a enxergar que as coisas que a gente vê muitas das vezes na internet são resultados finais de um longo trabalho que aquelas pessoas tiveram pra ter tudo aquilo. O que eu quero dizer aqui, ó, muitas das vezes a gente segue esse 1 milhão de influenciadores digitais, nada contra, que posta foto de BMW, que posta foto em Maldivas, que posta foto adquirindo vários imóveis. E a nossa mente, ela é tão descompatível, o nosso cérebro, galera, ele ainda não evoluiu o suficiente para acompanhar as novidades tecnológicas, as inovações tecnológicas. Isso se chama descompatibilidade evolutiva. Quando a gente observa a postagem daquela pessoa desfrutando de todos aqueles resultados, a gente olha para nossa vida e fala: puta merda, minha vida é uma bosta. E às vezes você tem um bom emprego, um bom salário, você tem férias, família, filhos, pets, viaja de 2 a 3 vezes por ano. Só que a gente se compara tanto que a gente começa a ficar infeliz. Porque a gente começa a odiar o que nós temos e querer o que nós não temos. A internet, ela faz isso. E não é culpa nossa. A gente não consegue registrar essas coisas ainda. A gente não consegue enxergar o longo prazo, sabe? Só que, o que acontece? A gente tem que ter em mente que aqueles resultados que aquelas pessoas estão tendo demoraram anos para acontecer. E mesmo que não demoraram, a história de vida de cada ser humano é única. Então, às vezes, aquele moço que está desfrutando daquele corpo ou daquela viagem, ele possa ter dado aquele dinheiro, possa ter começado o negócio dele um pouco mais novo, porque o pai dele ensinou ele. Às vezes ele teve uma gilete para subir em cima dentro de casa. E às vezes nós não temos. E tá tudo certo, cada um no seu tempo. Só que eu tô trazendo essas informações aqui para você colocar o pé no chão e parar de ficar se comparando com pessoas que estão há anos-luz na sua frente. E às vezes nós temos tudo o que nós precisamos e não valorizamos. Acontece isso muitas das vezes, na maioria. É assim, ó, gente, existem dois tipos de pessoa. As que fazem comparações burras, muitas das vezes sem perceber, igual eu acabei de falar, e as que se inspiram. A gente se comparar tem um lado positivo, sim, porque você pode se inspirar. Você pode olhar para aquela pessoa e falar: poxa, se o fulano, o ciclano conseguiu, né, ralou tudo, conquistou aquele corpo, conquistou aquele trabalho dos sonhos, eu também tenho capacidade. Se eu me dedicar igual ele se dedicou, eu vou conseguir. É claro, galera, que isso aqui, cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, cada um tem um salário, cada um tem tipos de oportunidades, de influência, de amizade. Então, não é algo tão simples, né? São várias variáveis para uma pessoa conseguir um resultado igual da outra. Nem todos nós temos as mesmas oportunidades, mas todos nós podemos nos inspirar em pessoas que estão melhores que a gente, não digo só na questão financeira, tá? Para nos melhorar, sabe? Eu me comparo muito na questão mais intelectual. O Bertano tá lendo o livro em inglês, em espanhol, em francês, eu ainda não consigo fazer isso. Então tem essa comparação. Só que hoje em dia eu transformei isso em inspiração. Eu falo: nossa, você vê, depois de 10 anos, né, ele consegue ter foco atencional ali para ler bastante, eu também vou desenvolver isso, porque bom nós se torna. Então eu penso muito nisso hoje em dia e eu vou para esse lado da inspiração. E pegue esse vídeo de exemplo que eu estou fazendo agora e também use isso ao seu favor. Quando você enxergar essas coisas que essas pessoas têm, tá? Eu não estou falando material, volto a falar, só material. Se inspire, sabe? Se compare de uma maneira saudável. E lembre-se sempre que cada um tem a sua história, cada um tem as suas oportunidades. E infelizmente, o TikTok, YouTube, Instagram, na hora que a gente abre, vem aquela enxurrada de informação, de pessoas desfilando, com barriga tanquinho, naqueles carros maravilhosos. Você fala: nossa, fulano tem 20 anos e já desfruta de tudo isso. Eu tenho 30 ainda, nem tenho filho, nem comecei minha vida. Calma, respira. Você não sabe a história daquela pessoa. Tem pessoa que com 10 anos já cata uma câmera, começa no YouTube aí, e hoje a gente abre o canal do cara, vê o cara estourado, vê o cara patrocinado e fala: nossa, como assim esse moleque de 23 anos tem tanto inscrito e eu que tenho tanta história na minha vida, tenho tanto conhecimento para dar, não tem nada de inscrito?
Você vai lá, entra no canal dele, você pode ver, às vezes ele começou com 10 anos. Gravando umas bobagens, mas começou antes que a gente. Porque talvez ele teve algum parente que incentivou, porque talvez os interesses dele sejam diferentes dos seus naquela época, e cada um tem um tipo de interesse, gente. Nós somos seres únicos. Então, às vezes, aquela pessoa é mais desenvolvida naquilo, você é mais desenvolvido em outra coisa. E nós somos, galera, o nosso passado. Eu também, às vezes a gente até se compara em questão de educação. Você fala, nossa, como aquela pessoa é mais educada, como ela é mais culta. Só que a criação dela é diferente da sua. Às vezes a sua mãe te deu uma criação melhor, seu pai, sua avó, seu tio, para você se dedicar mais ao trabalho. Às vezes aquela pessoa teve uma educação melhor dentro de casa. Ó, você vai ter que ser uma boa faxineira, você vai ter que ser um bom... Você tem que aprender a cozinhar bem, um exemplo. Pra você, quando casar, saber cozinhar. Então aquela pessoa ela vai saber cozinhar melhor que você. Às vezes sendo mais nova que você, ou mais velha. Então a gente se compara em umas coisas bestas, não só na internet, mundo físico também. Só que a gente tem que ver que cada um tem uma história, cada um tem uma criação, cada um tem umas amizades diferentes e o ambiente molda quem nós somos. É por isso que eu sempre defendo aquela máxima de que nós devemos tomar cuidado com o ambiente que nós frequentamos. Você tem que fazer seus ambientes, você tem que se aproximar de pessoas que têm os mesmos objetivos que os seus. Se você ficar o tempo todo andando com pessoas que anulam os bons comportamentos que você quer adquirir, que você quer mudar, vai ser difícil você conseguir mudar. Porque nós somos o ambiente, nós somos os laços do nosso passado. Você vê, isso que eu tô dando esse exemplo, você pode matar charada, sua própria criação. Por que nós somos tão diferentes um do outro? Porque culturalmente isso é diferente. A criação de uma pessoa que nasce do outro lado do planeta é diferente da nossa. Os hábitos, a higiene, tudo muda conforme você é criado. O nosso cérebro ele se molda, tá, ao ambiente. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, né, só pra gente fechar aqui a linha de raciocínio. Hoje a gente tá tendo essa enxurrada de ansiedade, de depressão. As redes sociais vêm colaborando com isso, né? Existem estudos, livros, artigos que as pessoas estão trazendo essa informação. É tudo muito novo, né? Agora faz 15 anos que a gente tá com o celular, o smartphone, 20 anos. Não, 20 anos é muito, acho que uns 15 anos. Mais ou menos, tá? Eu não pesquisei isso, mas eu tô tirando uma ideia aqui de quando eu comprei meu primeiro smart. A gente tá sem fazer nada. A gente abre o celular, a gente já tá tendo acesso a essas coisas. A gente tá acompanhando vida de pessoas que a gente nem conhece. E aquela minoria, o nosso cérebro, bum, transforma na maioria. Nossa, todo mundo agora é milionário? Todo mundo já tem uma BMW com 20 anos? E não! São as 5 pessoas que você segue. Ou você, às vezes, tá você mora num bairro de pessoas muito ricas, isso também tem estudo. Você tem um carro de $500 mil, aí naquele bairro, naquele condomínio, né, provavelmente, aquelas pessoas têm carros de 2 milhões. Você vai se sentir inferior, você vai se sentir pobre perto daquelas pessoas. E isso faz mal para nossa saúde mental, tá? Esse estudo que eu tô falando para vocês é assim, ó. Quando você tem um determinado tanto de dinheiro na conta, gera um nível de bem-estar subjetivo, que é a famosa felicidade. A partir que você ultrapassa esse número, o dinheiro meio que cumpre ali por tabela. Isso a psicofísica também estuda. Só que quando você tem dinheiro e mesmo assim se sente pobre, então vamos supor que você tenha R$1 milhão na sua conta e seus amigos tenham 10, e você fica o tempo todo se comparando, se martirizando, se sentindo pobre, isso vai afetar sua saúde mental. Mesmo você sendo rico e muitas das vezes melhor do que 80% dos brasileiros. Galera, isso é sério, tá? Esse vídeo é sério, tem informação boa aqui. Tome cuidado com quem você se compara. Tome cuidado com os ambientes que você anda. Porque às vezes você tem uma vida excelente, às vezes você tem tudo que você precisa, mas por conta da maldita comparação que já está no nosso DNA, já nos persegue há séculos, e agora a internet está potencializando isso, vai fazer com que você seja infeliz. E assim, pessoal, na época dos nossos avós, antes da internet, a gente não tinha isso. Por quê? Você se comparava às vezes com seu vizinho, e mesmo assim vocês estavam iguais. Na época dos caçadores-coletores, lá atrás, todo mundo tinha a mesma genética, a mesma altura, o mesmo tanto de comida para comer, a mesma... Não é casa, né? Os mesmos lugares para morar, o mesmo rio para caçar, as oportunidades eram iguais. Hoje não. Hoje mudou. Hoje cada um tem uma casa, cada um tem um carro, cada um tem um tempo, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mentira, mas esse não é um papo para esse vídeo. Então você pode conversar mesmo com seu avô, com a sua avó e ver com eles que antes eles acompanhavam o crescimento das pessoas. O Joãozinho ia abrir a padaria, ele lembra quando o Joãozinho vendia o pão na casa dele, aí o Joãozinho comprou
uma máquina, depois o Joãozinho alugou um lugar, depois o Joãozinho comprou o estabelecimento, não paga mais aluguel, aí lá com 50 anos ele conseguiu comprar um carro. Hoje em dia não, pum, a gente já olha, fulano 20 anos, 15 anos, 16 anos, já estuda em Harvard, já faz isso, já faz aquilo, porque a internet trouxe esse acesso para nós. A evolução tecnológica acaba nos engolindo. Então, se você não filtrar todas essas informações que eu falei nesse vídeo, a sua tendência é sofrer e ser infeliz com o que você tem e sempre desejar o que você não tem. Aí a gente passa para aquela esteira do hedonismo, que é sempre você querer mais, querer mais, querer mais e nunca estar satisfeito com o que você tem. Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, que você aproveite alguma informação daqui. Se esse vídeo te ajudou a refletir sobre algo, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre leio, respondo, me ajuda demais também. Sugestões que você tem para próximos vídeos ou para melhorias aqui no canal. Eu espero que você curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.